Oi pessoal, estamos começando mais um RoiConcast, o podcast da Ciclo E-Commerce, feito para você gestor de e-commerce e dono de e-commerce e profissional de marketing a vender mais. Separamos um tema muito interessante hoje para conversar, assim, que faz total sentido e importa para todos os negócios, que é como você pode melhorar o ROAS, né, o retorno sobre publicidade paga no teu e-commerce. Quais caminhos você pode adotar para melhorar esse resultado desse indicador? Para falar sobre esse tema, eu estou com o meu co-host aqui, nosso sócio, o Flávio, né? Você separou esse tema? Você separou esse tema faz um tempo, né, pra gente falar. Esse daqui tava ali no backup do... Não, mas eu acho que para quem tá dependendo do nível, às vezes pode parecer que é um assunto simples que a gente vê na plataforma, mas tem muitos profissionais, Felipe, que, cara, não sabe o que precisa ser feito para melhorar o ROAS, não tem ideias de táticas ali que dá para ser trabalhado e por aí vai. E quando a gente está falando muitas vezes de donos de e-commerce, eles tem uma visão, só que não sabe qual que é a diferença, né? O que é ROI, o que é ROAS, o que é CAC, o que é CPC, o que é CPA, porque o dono geralmente ele tá ali dentro da operação resolvendo outros problemas e acaba sendo um termo muito técnico de marketing, né? Uhum. Apesar de ser um tema muito importante para quem é o gestor do negócio. Mas, bom, antes da gente começar, deixa eu dar um recado aqui para quem está nos escutando ou nos assistindo através do YouTube. Nessa reta final do ano de 2024, eu acredito que você precisa estar pronto para enfrentar os desafios do ano de 2025. É por isso que nós da Ciclo E-Commerce desenvolvemos o Plano Ecom 25, que é um treinamento 100% online, 100% gratuito, com 3 passos para te ajudar a planejar bem aí as suas ações de 2025. Tá bem prático, bem fácil de você ver, principalmente, né, se autodiagnosticar. Por que eu não atingi bons resultados em 2024? Ou o que eu poderia ter feito para ser ainda melhor, ser mais fácil de atingir os resultados da minha operação? Então, vai estar aqui na tela o QR Code rodando, ou você pode acessar cicloecommerce.com. Sem o BR, tá? cicloecommerce.com. Beleza? Vamos lá? Tem muita oportunidade lá, né? Tem bastante. Flávio, pessoal, acessem o link, assim, a gente separou... Já falamos isso em outros episódios, são 10 anos de conhecimento ali compilados. E lembrando, vai estar disponível até final de janeiro, último dia de janeiro vai estar disponível. Quem conseguiu, quem não conseguiu, não consegue mais. Então, dependendo aí de quando você vai estar assistindo, já não vai estar mais disponível, mas a gente deixa outros conteúdos para vocês conseguirem assistir, mas Plano Ecom, esse material ele vai ficar disponível gratuitamente. Depois a gente vai tornar ele uma opção somente quem pagar. Não sabemos qual que é o valor disso. Você só vai conseguir acessar se por um valor simbólico. Beleza? Com certeza. E Flávio, vamos lá, né? A gente falou de retorno sobre publicidade paga. Eu acho que existe uma confusão. Vamos falar do básico, né? Entre o ROI, que é o retorno de investimento, e o ROAS, que é o retorno de investimento sobre publicidade. Vamos colocar dessa forma, né? Vamos falar de forma mais direta aí para quem está nos ouvindo e tentando entender a diferença. Qual que é a diferença básica entre os dois? Bom, o ROI, que eu aconselho para você analisar em perspectiva de retorno sobre o negócio ou sobre uma área, né? Então, por exemplo, por que sobre uma área? Porque o ROAS, ele é o retorno de investimento sobre a publicidade. Então, eu vou pegar ali o custo de publicidade, na verdade, né, eu vou dividir a receita que eu gerei diretamente pelo aquele canal e dividir o custo por publicidade. Quando a gente está falando do ROAS, do ROI, a gente precisa incluir outros custos. A gente precisa incluir, se a gente está falando de área, né, quero calcular o ROI de marketing. Então, eu vou contemplar o time, eu vou contemplar ferramentas, eu vou contemplar o que eu gasto de publicidade, eu vou contemplar fornecedores de marketing, por aí vai, se você tiver. E aí eu vou fazer receita menos custo dividido por custo. Então é um pouquinho diferente a fórmula. Então o ROI você
quer saber a rentabilização sobre uma área ou sobre o negócio. Então, muitas vezes você pode utilizar, qual que é o ROI do meu e-commerce, né? Então, o quanto que eu estou investindo em tudo para ter esse retorno aqui específico que eu estou tendo. Já o ROAS, ele é focado mais na publicidade. Não é focado mais na publicidade, né? Ele é feito para a gente entender o ROAS da publicidade. O desempenho da mídia paga, vamos colocar dessa forma, né? E aí surge talvez aquela dúvida que todos, né, ou a maioria possui, que é qual que é, né, o ROAS ideal? Pô, essa deve ser uma pergunta clássica da clássica, né? E eu queria que você trouxesse sua visão. Tem um número ideal? Maior do que 1. Pô, melhor resposta. Melhor... Acho que a primeira resposta que não veio com depende, né? Não, o ROAS ideal é maior do que 1. Só que o MAS ele vai depender da operação. Então, por exemplo, tem operações que a margem de contribuição ela é grande. Então, a gente consegue ter a gente consegue trabalhar com ROAS menor. Então, vou trazer um exemplo, né? Cara, um segmento que a gente trabalha e trabalhou muito assim historicamente dentro da Ciclo, que se existe uma margem de contribuição absurda e na hora que você vai ali para o retorno sobre publicidade, cara, a gente trabalha num setor muito competitivo que o ROAS ele geralmente é menor, que é a área de cosméticos. Cosméticos, produto... Cara, todo esse setor de beleza, ele tem um ROAS, cara, que a gente chega ali em 2, 3, 4, dependendo, cara, se esforçando muito. Porque é um setor de ticket médio baixo. É isso que eu ia falar. Que envolve também a questão do ticket médio em si, né? Exato. É um ticket... Putz, é difícil de falar que todos, né, tem ticket médio baixo. Lógico que tem marcas que tem um ticket maior. Mas é um segmento que tem essa característica, né, de preço bastante acessível. Porque, por exemplo, depois a gente pode até entrar em outro... Na verdade, não é o objetivo desse podcast, mas o que acontece especificamente dentro desse segmento. Como é um bem de consumo não durável, o ciclo de compra dele é menor. Então, por exemplo, a recência dele é mais diluída. O que eu quero dizer com isso? O espaçamento entre as compras, cara, vai demorar 30, 40, 60 dias. Então, o meu custo pela aquisição do cliente ser menor não tem problema, porque eu vou ter esse CAC diluído em cima... Desculpa, ser maior. O quê? Ser maior ou menor? Não, o meu ROAS ele ser menor nesse segmento específico, perfeito. Ele não tem um problema porque é um mercado que a gente tem muita demanda, muitos competidores, só que esse custo de aquisição de clientes, ele é diluído no tempo que o cliente fica com a marca, entendeu? Por quê? Porque vai tendo recompra. Vai tendo recompra e a recência, né, o tempo entre os períodos de compra, ele é menor. Entendeu? Então, não tem... Se você é do segmento de beleza e tal, não tem um problema no primeiro momento você ter um retorno de imediato na primeira compra menor, porque pela característica do seu negócio, existe-se a possibilidade, né? Aí depende da experiência de consumo, do produto, por aí vai, de você conseguir ter um retorno maior na relação do longo prazo com esse cliente. Não sei se deu para entender. Não, eu acho que faz sentido, né? Para o pessoal sintetizar. Às vezes você tem... já falamos sobre isso também, né? Às vezes você vai analisar o retorno de investimento numa janela muito pequena... de, sei lá, 15 dias, 30 dias. Vamos supor que você deu um exemplo legal do retorno de investimento de 1. Tá? Ou 2, vamos colocar assim. Tem um retorno de 2. Putz, cara, o retorno de 2 é muito baixo. Se eu comparar, né, o quanto que eu gastei e quanto que eu trouxe. Só que, por exemplo, cliente. Se esse cliente, ao longo de 12 meses, ele comprar mais 6 vezes... Aí muda o jogo. Entendeu? Então, isso que é legal trazer pro pessoal. Por quê? Tem, às vezes, na correria do dia a dia, aquele empreendedor, dono de e-commerce, gestor, ele olha ali pontualmente. E aí ele olha e fala, putz, cara, será que isso aqui faz sentido? Só que, às vezes, falta... Esse que é um ponto que é legal trazer, Flávio. Às vezes, não tem esta visão de enxergar o quanto que o cliente está deixando ao longo do tempo. Só que o que ele precisa fazer para... Porque, por exemplo...
a gente precisa separar, né? Tem operações que elas estão muito maduras para isso, tem as que estão no meio do caminho ali. Perfeito. Tá, eu não vou nem falar das que estão começando, porque as que estão começando, cara, elas vão precisar na unha ali, porque senão não sustenta o negócio, porque existem outros custos. Mas tem uma análise, se vocês quiserem ir no Google aí, enquanto vocês estão escutando a gente, vendo a gente, que é a análise de corte. Análise de corte, a gente mede a retenção do cliente ao longo dos meses. E aí ali você pega a média de quanto que está sendo a sua retenção. Vamos supor que de uma base desses 100 clientes que eu estou adquirindo, eu tenho uma retenção de 10% mês. Tá? Então, dependendo da recência, até chegar o período ali que não tem mais retenção, que é o momento que o cliente já não está mais fidelizado com a marca, dependendo. Precisa se ter uma noção dessa média, porque, por exemplo, não adianta, Felipe, a gente pensar no LTV se a gente não entende a nossa taxa média de retenção. Então, por exemplo, eu adquiri 100 clientes e eu retenho 10%. Então, significa que a minha retenção é de 10 clientes por mês. Então, por exemplo, eu vou empilhando essa retenção, né? Então, da mesma safra? Ou não? Não, de safras diferentes. Tá, entendi. Então, você adquiriu os adquiri 100 em janeiro. Reteve 10%. Em fevereiro eu tenho Perfeito. 10 clientes dessa base que comprou em janeiro, 10% compra. Perfeito. Aí eu vou para fevereiro, adquiri mais 100. 10 compra. Então, por exemplo, aqui eu já tenho acumulado 20 clientes em recompra. Perfeito. Então, só que dessa safra, desse exemplo que você deu, essa safra que você conquistou ali, vamos supor, em janeiro, vamos pegar ali. Você está já contabilizando ali que você adquiriu em fevereiro, março e por aí vai. Sim. Existe também um índice de retenção, igual você está comentando, ao longo dos meses. Isso, mês pode a mês. Pode ser que daquela safra de janeiro... É normal que caia. Você reteve 10, depois às vezes pode cair para 7, 5 Exato. e por aí vai. Então você tem uma... Igual você falou, você vai diluindo, né, o nível de retenção. Porque, por exemplo, por que eu quero trazer esse tema que é um pouquinho mais complexo? Porque ele tem tudo a ver com ROAS. O que eu quero dizer que tem a ver com ROAS para a gente já voltar para o tema que é o central do episódio. Quando eu vou para eu vou tentar olhar uma safra e eu vou vendo a característica de público e pessoas que têm uma retenção maior, é no momento que eu vou começar a olhar para as campanhas, para as copies, para os canais de mídia, entendeu? Então, por exemplo, eu quero comparar, Felipe, dentro dessa jornada aqui de retenção, qual que é o canal de mídia que trouxe clientes que tiveram maior retenção? Isso é legal porque a gente já tem uma outra ótica Google para analisar resultado. Exato. É Google, Meta, TikTok. Vou trazer talvez um cenário que possa acontecer. Nem sempre o canal que te trouxe mais receita no mês, Exato. ele é o canal que você tem clientes com maior índice de retenção ao longo do tempo. Será que isso... Não, tem outros pontos também. Por exemplo, eu vou poder, para conseguir ter um ROAS melhor, muitas vezes, eu vou conseguir segmentar melhor a campanha para saber, cara, é idade, é gênero, é região, é interesse, assim, dependendo do canal que a gente estiver falando. Então, é preciso, se a gente está falando, a gente quer melhorar muito o ROAS, é que eu já estou entrando num tópico futuro, né? Mas é preciso cruzar esses tipos de análise. Cara, o que é a análise de corte aqui? Deixa eu clusterizar por canal, deixa eu muitas vezes clusterizar por campanha, entendeu? Então, que nem agora a gente está no momento da Black Friday, que é um momento onde que os e-commerces eles adquirem um alto volume de clientes. Nesse momento, é legal pegar safras também. Desse cliente aqui que eu comprei, que ele comprou agora na Black, ele vem comprando... ou não? Aí você vai calibrando ali, quanto que eu estou disposto a ter de retorno em cima de cada canal, em cima de cada campanha, em cima de cada cliente. Isso é muito importante, né? E assim, né? Pensando no longo prazo, eu acho que essa é uma visão que muitos deveriam ter. Por exemplo, vamos fazer um comparativo de canal. Eu gosto muito de olhar as oportunidades que existem. A gente gosta e apoia também crescimento via marketplace. Também atuamos com os marketplaces fazendo retail media. Porém, ele gera bastante volume de receita, dependendo do produto que você tenha, e dá um bom retorno de investimento também, se você fizer a mídia bem feito.
Só que não necessariamente o índice de retenção ele é alto ali. Sim. Entendeu? Em contrapartida, às vezes você pode ter um índice de retenção maior no site, que é o teu canal próprio. Mas é por isso que, por exemplo... às vezes, algumas operações têm até um resultado menor em receita no site, mas uma retenção maior. Então, você acha que é um jogo de equilíbrio? Não, mas por exemplo, é por isso que tem muitas marcas que elas colocam produtos específicos ali no marketplace e no site são outros. Para o quê? A gente faz isso, né? Em algumas operações. Pô, vai separando, né? Pô, é bom esse produto aqui. Às vezes às vezes é utilizado produto de giro. Não é nem um produto curva A, muitas vezes, que é utilizado no marketplace. Às vezes são produtos que, cara, tem um alto custo de mídia, às vezes, para você fazer num Google. Dependendo, e é muito melhor você jogar isso daqui dentro do marketplace, que talvez o custo por venda ele seja muito menor do que anunciar no Google. Às vezes acontece. Isso. Só qual que é a pergunta mesmo que você fez? Eu fiz o comparativo de retenção, né? Tava falando que às vezes você tem alto volume no marketplace. Sim. Tem um ROI bom momentâneo, só que não necessariamente aquele mesmo usuário compra de novo de você lá dentro. Sim. Porque ele está fidelizado com a plataforma do marketplace. Com a plataforma, não com o seller. O seller que vai levar é o que tem a melhor condição apareceu primeiro. Né? Mas depende de quem que é o seller, qual que é o produto e por aí vai. O que eu tenho visto e estudado mais? Cara, a Recompra, a LTV, ele está muito conectado a segmento, produto e a experiência que o cliente tem. Muito mais do que as táticas ali de CRM, né? Que é automação, e-mail e por aí vai. Porque, por exemplo, você para pensar assim, tem segmentos que vai se existir uma taxa de recompra menor pela característica dele. Ou às vezes a recência vai ser muito alta. Então, por exemplo, às vezes vai demorar, 600 dias, ou seja, 2 anos para um cliente comprar novamente, por conta do segmento que tá. Tem a característica também de produto. Se é um produto que ele também tem uma recência muito longa entre as compras, vai depender também do mix de produto que a marca tem. Imagina, se você tem um mix de produto menor, você vai ter uma recompra menor também. Então, por exemplo, quantos produtos existem no Mercado Livre? Cara, muitos. Milhões de produtos. Então, é muito mais lógico que as pessoas voltem a comprar lá do que numa marca que tem, 50 produtos. E isso vai variar muito do segmento, né? Então, por exemplo, tá falando de segmento de cosméticos. É um produto, cara, que ele é um produto não durável. Então, ele acaba muito rápido. E dependendo da qualidade dele, que daí entra a experiência, o cliente normalmente ele vai voltar a comprar. Eu vejo que tem mais um fator. A gente vai... Lógico que a gente separou uma outra questão, por que às vezes o resultado cai. A gente vai falar disso, que é importante até pro nosso ouvinte pra desesperar, né? Tentar entender qual que é o pilar que está afetando o resultado. Já entrando nisso, tem outro ponto que eu vejo, Flávio, que às vezes a gente não pode deixar de esquecer como profissional de marketing, que é o hábito de consumo em determinado ambiente. Vou dar um exemplo que eu estava testando, estava testando essa semana. Agora você consegue, por exemplo, deixar o ChatGPT como o teu navegador padrão dentro do teu site buscador padrão. Buscador padrão dentro do teu navegador. Sim. Aí, olha que interessante. Se a gente for parar para pensar o hábito de busca que nós temos desde a infância, foi sendo construído em cima do Google. Sim. Então, óbvio que leva-se um tempo até você desacostumar e pegar um outro tipo de visualização e tal. Só que olha que interessante, a gente não pode deixar de desconsiderar que esses hábitos eles podem mudar ao longo das gerações, né? Tá vindo uma geração nova com outros gostos, outras formas de comprar e o jogo ele vai mudando. Então, o que acontece?
eu vejo que um dos pilares que afetam o resultado, antes até mesmo da gente falar de produto, antes da gente falar do segmento da empresa, das condições da oferta, é o quanto de gente com atenção e intenção está em um lugar. Aham. Vamos voltar para os marketplaces, né? Fora do Brasil, você tem um exemplo que é a Amazon. Ela briga com a Google, obviamente, né? Concorre. E ela é utilizada, de fato, como um buscador. Para buscar produto. Para buscar produto. Então, já é um hábito daquele consumidor, se ele pensar em produto, ele buscar diretamente lá dentro. Então, isso eu vejo que também afeta. Então, é lógico, isso afeta no curto prazo? Não. É difícil você virar hoje e falar assim, gente, lançou a funcionalidade ChatGPT, de repente ele já tem 50% do mercado do Brasil. Não, eu acho difícil. Mas... Não, é porque existe aquela curva de adoção também, né? Então, você tem ali os early adopters, aí depois você tem a galera que usa, até chegar no mercado total, cara, demora tempo. Tem gente que às vezes, tipo, vai pensar assim, nossa, deve dar maior trabalho de configurar preguiça, isso. Vai lá, nossa, que preguiça, eu já uso dessa forma, né? Não, você pega pessoas que elas têm um pouquinho mais de dificuldade com tecnologia, cara, ela não vai, tipo, lançou, tá bom, mas... Não. Mas eu comento essa questão do hábito de consumo pelo seguinte, você acaba criando um hábito de qual canal você busca algo. Entende? A geração Z, ela busca no TikTok, por exemplo. Isso que é interessante. Porque é um vídeo de 15 segundos que sana o problema, a dor. E olha que interessante, falar por mim, tem tipos de produto que eu busco dentro do marketplace. Tipo... Tem produtos que não... Tem produtos que eu não busco lá dentro. Eu vou no Google buscar. O que faz, né, eu ter esse comportamento para um lado ou para o outro? É o hábito que eu crio, eu associo. Eu associo que aquilo eu vou encontrar lá. Tipo uma questão simples, né? Você acordou, você pensou em comprar o pão. Primeira coisa que você vai parar para pensar é numa padaria. Só que embora você também possa comprar pão no supermercado. Só que a padaria vem em primeiro lugar. Então, assim, criou-se um hábito de consumo de uma forma de pensar. Eu encontro aquilo que eu preciso naquele lugar. Eu acho que é legal entender, que nem eu falei ali, é o early adopter que fez isso. Então, por exemplo, o primeiro passo é entender se quem é o público da minha marca, se ele já se adapta rapidamente a isso. Entendeu? Porque, por exemplo, dependendo do público ali da sua marca, às vezes ele, tipo, vai demorar anos pra... Mas sabe por quê? Eu acho que esse é um ponto legal de refletir e, de alguma forma, a gente sempre pensar em formas de tornar o nosso ambiente um ambiente que as pessoas lembrem que precisam ir para lá para comprar. Porque é o seguinte, aí tem tudo a ver com ROAS, né? A gente fala muito o quanto que uma marca conhecida ela consegue gerar um retorno muito maior do que uma empresa desconhecida. Porque as pessoas vão direto naquele canal, daquela marca. Então, o retorno de investimento de publicidade ele tende a ser muito maior nesse tipo de estratégia. Só que você fixar na mente da pessoa que ela precisa ir naquele lugar, que é ali que é a referência, leva-se tempo. Leva-se tempo para a pessoa acostumar com aquilo, né? Então, por exemplo... Mas afeta o ROAS, se a gente parar para pensar. Principalmente quando a gente está falando de geração de demanda, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, que é a gente construir uma audiência para a marca. Cara, isso daí envolve estratégia de comunicação, envolve produção de conteúdo, envolve uma série de coisas para conseguir desenvolver isso. Só que isso dá impacto lá no ROAS. Então, por exemplo, você cai ali num setor que é muito concorrido. E aí, cara, lá no negocinho do shopping, lá exibe as marcas ali, o nominho do site. Cara, no que tiver mais clique, geralmente é a preferência do consumidor sobre aquela marca. Então, por exemplo, você está competindo ali com o Mercado Livre, Shopee, o seu site e um outro concorrente. Qual desses vai ganhar a atenção do consumidor? Entendeu? E isso tem impacto diretamente no ROAS. Eu acho que é para a gente entrar, né? O que faz a minha campanha tá boa ali, a minha estratégia, o que faz esse ROAS despencar? Eu vejo dois motivos.
O primeiro, quando a gente olha para dentro, que é, cara, e produto? Né? Porque acontece isso, né, Felipe? Pô, tô divulgando ali a minha campanha e acaba o produto. Acho que no último, o Ale até comentou, né, no episódio. No exemplo cara, de moda que ele falou de grade, né? Grade, produtos, ou acabou estoque, ou teve modificação. Tem muito e-commerce que trabalha com precificação dinâmica. Então, às vezes, existe alteração lá, automática. Que tem e-commerce que fazem isso. Aí é alterado o preço. Às vezes você tem uma alteração em preço do fornecedor logístico, que é dinâmico. Cara, a maioria dos e-commerces não fazem mais isso de forma manual, né? De cadastrar lá o frete dia a dia. Antigamente era assim, cadastrava lá e tal. Mas hoje é dinâmico de acordo com o seu fornecedor. Então, pode ter dia que vai ter uma variação, dependendo. Pô, aconteceu alguma coisa e tal. Não é comum ocorrer isso. Mas, então, esses fatores de modificação da oferta, que é o frete, do preço, estoque, faz o ROAS despencar. Agora, outros pontos externos cara, sazonalidade. Então, sazonalidade, você tem um aumento de investimento, você tem um aumento de anunciantes. Lembrando que dependendo do canal, o seu anúncio ele não concorre só com o cu do seu concorrente, né? Cara, ele concorre com um anúncio de outra coisa. Às vezes de curso online, às vezes de qualquer outra coisa. Então, esses fatores, eles influenciam também. E período, né? Período do ano também influencia. Data que realmente tem impacto, né? Nos anunciantes. Podem influenciar. Que nem, a gente tá na Black Friday. Normalmente você tem um aumento do CPM, cara, de forma abrupta, assim. Muito alto. Consequentemente, isso vai fazer com que o seu ROAS ele desça. Só que é engraçado, eu já vi casos que se existe esse aumento, Felipe, do custo da mídia, só que compensa num período de sazonalidade forte. A taxa de conversão ela acaba aumentando, aumenta 6 vezes, o que é o padrão. E esse alto volume de conversão muitas vezes se iguala. Não estou falando que é para todos, mas dependendo ali da sua oferta, do quanto que você deu de desconto no Black Friday, qual que é o produto, todas essas outras condições pós o clique do anúncio, muitas vezes faz compensar esse alto custo de mídia. Entendeu? Então, são esses dois fatores, assim. Não sei se eu esqueci de algum. Não, ficou claro. Eu acho que até um outro ponto, talvez, também é o próprio ticket médio, né? Dependendo da oferta que a empresa esteja trabalhando, às vezes ela tem uma crescente no seu ticket médio. Às vezes tem um canal, né? Eu gosto muito de ficar analisando também as operações que a gente tem. E eu reparo que também existe a possibilidade de você ter um canal que você tem um ticket médio maior. Você tem lá, óbvio, né, o ticket médio geral da loja. Você tem públicos que tem um ticket médio maior também, dependendo. Aí é bacana você olhar, né? Estudar ali, olhar os dados, olhar um pouco do histórico de venda do seu CRM, para ver o quanto que aquele percentual de pessoas gastou, né, com a marca. Às vezes, dependendo da região também, tem diferenças de ticket. E eu acho que é entender mesmo. Ó, por exemplo, né, um outro ponto, né, que não tem a ver só com mídia, mas agrega, anda junto, né? Sim. A gente fala muito da estratégia orgânica, embora não seja o nosso core, né? Mas ela é importante para as marcas para dar um equilíbrio, né? Você não depender só da mídia ou só de um orgânico e andar junto. Então, o que eu vejo que é interessante? Às vezes, algumas marcas, quando ela faz uma estratégia de mídia paga e uma orgânica em conjunto, o orgânico ou ele contribui com o volume, às vezes o orgânico nem tem uma taxa de conversão superior, mas ele contribui com o volume de sessões e acesso, porque ele abrange, né? Ele não pega só o fundinho do funil, ele abrange um pouco mais de pessoas que estejam buscando... sobre ou informação correlacionada. E tem o inverso também. Tem aquele segmento que ele é tão nichado que naturalmente, né, o canal orgânico deles, ele validou, tá validado,
E, obviamente, se você impulsiona aquilo através de ads, você alavanca. Se já, sei lá, vamos supor, eu pego ali o dado do Search Console ali, que exibe os termos orgânicos, não 100%, mas exibe. E aí eu já sei basicamente qual palavra-chave comprar, qual produto anunciar e por aí vai. Então eu já sei o que está validado organicamente, dependendo da estratégia da marca. O que eu vejo muito pouco explorado também para se melhorar segmentações e por aí vai, cara, o próprio Google ali, tem poucas empresas que acabam trabalhando, às vezes, remarketing com vídeo do site, dos produtos. Pouquíssimas. Às vezes trabalhando naquele formato mais estático. Geralmente um formato, quando você vai anunciar, às vezes, no YouTube via remarketing, que o CPM, às vezes, ele é muito menor. Entendeu? Então, você vai ter um custo de aquisição de clientes, às vezes, menor, se você aproveitar. Entendeu? Sim. Eu acho que o que precisa sempre ficar atento qual plataforma tá trazendo um CPM menor, no final das contas? Em qual período? Essa daqui aumentou os anunciantes, essa daqui caiu, essa daqui tá meu público, por aí vai. Então, precisa ficar atento a isso. E assim, olhar nas plataformas de mídia e explorar. Entendeu? Explorar. Às vezes testar também. O que deixa, às vezes, também, Felipe, um alto custo de aquisição, tem coisas bem simples, às vezes, que dá para ser feito. Então, por exemplo, onde se gasta ali em meta, até mesmo no TikTok, o maior volume de investimento numa campanha, o período, é no período onde aquela campanha ali está no estágio de aprendizado. Por quê? O algoritmo da plataforma está fazendo os testes. E aí os testes, eles são baseados para encontrar o público que vai atingir um evento específico. O que é o evento específico? Então, por exemplo, você setou ali sua campanha ali para o resultado de compra. Cara, para um cliente, para ter volume, se não me engano, acho que você precisa chegar em 30 ou 60 conversões, não lembro de cabeça tecnicamente. Para você conseguir sair do estágio de aprendizado. Entendeu? E aí o algoritmo conseguir trabalhar de maneira mais assertiva as campanhas. Só que vamos parar para pensar assim: se eu quero acelerar a minha campanha de forma mais rápida, qual que seria o estágio antes da compra, Felipe? Que você citaria? Olha, eu pensaria da seguinte forma. Você fala antes da conversão? Antes da conversão da compra. Você tem checkout... E você tem dentro do e-commerce, beleza? Você tem visualização da página. Que é o público, posso falar aqui desse estágio, o público menos qualificado. Perfeito. Aí você tem a visualização vou colocar página, home, categoria. Aí você tem visualização do produto. Aí você tem um percentual de pessoas que adicionam isso ao carrinho de compra até chegar no último estágio, que seria o checkout. Beleza. Mas, por exemplo, se a gente for setar e querer tirar uma campanha do aprendizado mais rápido e ter um custo de aquisição menor, é legal validar esses testes. Então, por exemplo, às vezes vai demorar muito tempo para sair do aprendizado por conta que precisa do volume de eventos específicos. Então, reduz a jornada. Vai começar uma campanha? Começa com adição em carrinho. Valida ali, tem um relatório. Você tá falando de meta aqui, mas qualquer plataforma dá para fazer isso. Olha ali em idade, gênero, vê qual é o público que saiu, que teve o maior volume de conversão. Duplica essa campanha, o conjunto de anúncio. Agora eu vou para checkout. Vou para compra. Por quê? Você vai ver que esse público ele vai sair mais rápido, aprendizado, você vai ter um custo de aquisição menor, você vai ter um ROAS maior. Então, são pequenos macetes que dá para fazer com que você tenha um retorno maior. Então, quem já está há mais tempo, vê isso como, é simples de fazer e por aí vai. Mas é o que a gente costuma falar. Nem sempre, às vezes, aquilo que a gente fala que é o arroz, feijão básico, é o básico para todo mundo. Não, e às vezes assim, não pensou dessa forma ou fez dessa forma. E às vezes assim, tem um outro ponto para a gente dar um passo para trás, que é, veja se a conta está com o setup configurado correto. Então, por exemplo, esse pixel aqui desse evento aqui, ou essa API... tá sendo feito o evento na página certa? Porque, a gente já pegou no ciclo de evento de compra, tá sendo jogado para carrinho. Quando um cliente entra, aí você olha lá e fala assim, cara, isso daqui na hora que subiu uma campanha,
Por isso que às vezes não tá tendo volume de vendas, aí vem aqueles vídeo e print fake de olha o ROAS no talo desse e-commerce, aí tira a fotinha da plataforma do Facebook. Aquele que a gente sabe que... Mas não faturado e aprovado real. Não, mas dá para você deixar o real ali. Então, por exemplo, pô, você tem hoje, via API, você consegue deixar centavo a centavo de... Cara, o que tem na plataforma, o que tem no Analytics, o que tem no Google e o que tem no Meta, bater. Você consegue fazer isso daqui por back-end, entendeu? Então, você consegue fazer bater os números, centavo a centavo. Só que aí precisa ter esse ponto de atenção. Porque às vezes acontece muito, né? Pô, por que aqui no Meta tá diferente do Google? Por conta de configuração. Tem outro ponto também, que é a forma como está configurada a atribuição de cada plataforma, cada canal. Então, às vezes vai ser diferente. Mas o ideal hoje, existe essa possibilidade de você fazer uma configuração via API back-end para que você tenha centavo a centavo das plataformas. Entendeu? Muito bom. Falamos de criativo, segmentação, oportunidade CRM, Exato. Produto, entramos canais até digitais. em tempo, Mas assim, tudo isso influencia no retorno sobre a publicidade. No final das contas. Não é, a gente não pode olhar isoladamente uma única campanha. Vamos colocar dessa forma. Tem que olhar o todo, né? Às vezes tem que olhar se o objetivo da campanha está conectado corretamente com a estratégia da marca, do anúncio. Às vezes, por exemplo, a gente já pegou também de... Cara, anúncios mais voltados a expor o que é a marca na etapa de conversão. Então, por exemplo, é um anúncio que é para chamar a atenção de quem não conhece a marca, voltado para quem já está no momento de compra. Tipo, não faz sentido isso. Então, são pequenos pontos de ajustes que fazem total diferença no retorno sobre a publicidade. Com certeza. Deixa eu dar um recado aqui, que eu deixei anotado. O Flávio já fez o convite do Plano E-com, eu quero te fazer um outro. Esse é para você, gestor, dono de e-commerce, que está buscando melhorar os resultados na sua operação, está ali buscando criar, executar, operacionar, tirar do papel, né, aquela ideia e fazer aquele projeto rodar de uma forma eficiente. Eu quero convidar você a conhecer a Ciclo E-commerce. Aí é um outro convite que não é o Plano E-com. A gente vai deixar um QR Code aqui e o nosso link, cicloecommerce.com, aí desse caso, .br. Exato. Né? Então, se você é um gestor dono de e-commerce, está buscando um parceiro que tem experiência, know-how para fazer a coisa acontecer, eu te convido a acessar esse link. São mais de 300 operações em marcas de e-commerce já aceleradas. Tem muito case de sucesso legal, depoimento de cliente que você pode ouvir diretamente de como foi a experiência deles conosco. Então, fica o convite aí para você. Não posso deixar de falar isso. Né? Não, e dando um recado final... Não se esquece de se inscrever no nosso canal. E outro ponto também, pega isso desses pontos que a gente conversou e comenta, faz o teste aí na estratégia do seu e-commerce. Compartilha com a gente, né, Felipe? O que funcionou. Se, por exemplo, você esquecer de comentar agora, tira um print, marca a gente lá no @Ciclo E-commerce, no TikTok, no Instagram. Compartilha qual insight que a gente passou hoje que fez diferença aí dentro da estratégia do e-commerce. Show de bola. Boa. Pessoal, você acompanhou até aqui. Eu quero agradecer você pelo interesse no conteúdo. Eu espero que tenha agregado de alguma forma. Compartilhe com mais pessoas se você acredita que possa ajudar. Como o Flávio falou, deixa teu comentário. Fala pra gente aí o que você vem fazendo na sua operação e o que nas nossas dicas deu certo aí pra você. Ok? Do nosso lado aqui eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas. Valeu!